Você já ouviu falar que a mulher foi feita por causa do homem e para o homem? Essa passagem ela está em 1 Coríntios capítulo 11 e é um texto que fala sobre a questão do véu, quando Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre a questão das tradições. Eu vou ler o texto, antes de eu ler o texto eu quero fazer uma explicação sobre a questão do véu. O véu no Oriente Médio até hoje é usado. As mulheres lá usam o hijab e usam a burca, que é aquela roupa no corpo todo. O hijab é o véu que pega a cabeça, deixa o rosto de fora, que elas usam por cima. E a burca já é aquela que põe o véu, também o hijab, mas é uma vestimenta que cobre o corpo todo, os braços até os pés. Que é aquelas roupas pretas, horríveis, né? Que as mulheres usam no Irã, no Iraque, naqueles locais assim que são os muçulmanos. Uma religião islâmica mais, como que eu digo assim, mais agressiva, vamos dizer assim. No caso, todos esses países têm a lei Sharia, né, que no caso é a lei que o Estado e a religião são um só. Então eles todos têm que ser muçulmanos, não tem liberdade para a pessoa ter outra religião. Hoje em dia no Oriente Médio, né, em alguns locais da Ásia e também no norte da África, eles no estados são islâmicos, né? Esses estados são islâmicos e eles têm o uso do hijab, que a mulher usa aquele véu. Na época de Paulo também. O que significa o hijab, o véu? O véu, ele significa uma propriedade. Quando a menina fica menstruada pela primeira vez, ela tem que começar a usar. Por quê? Porque aquela menina já poderia, no caso, já ser uma procriadora, já poderia ter serventia, né? E ela já pode ser mãe, então ela já põe o véu porque ela é uma propriedade do pai, então ela usa esse véu para mostrar que aquela menina ela já tem dono. Então toda mulher que ela usa o hijab nessa cultura é porque ela já tem um proprietário. A esposa deve usar o hijab porque ela tem um dono que é o marido, a filha tem o dono que é o pai, se não tiver o pai tem o avô, tem o tio, tem o primo, qualquer membro masculino mais próximo é o proprietário dessa mulher. Então na época de Paulo, no século I, a mulher também era uma propriedade, inclusive que ele estava no Oriente Médio. Na verdade, Paulo estava na época ali de Corinto, ali na parte da Europa. Mas ali também está ligado aquela parte, aquela questão da tipo muçulmano, que a mulher já era assim, usava o véu, e tinha aquelas culturas que isso é uma coisa muito antiga. Então, quando Paulo ele escreveu essa parte, essa carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, lá no século I, a mulher, como eu já disse em outros vídeos, ela era uma propriedade do homem. Então, assim como Paulo ordenou que os filhos obedecessem aos pais e ordenou que os escravos obedecessem aos seus donos, ele ordenou que a mulher obedecesse ao seu marido, que é o seu senhor. Inclusive, fala lá em 1 Pedro que Sara chamou a Abraão de senhor, né? E que é pra gente tomar ela como exemplo, né? O que não cabe para nós, né? O que não serve para nós, porque Senhor é dono, e nós sabemos que a mulher já não está mais debaixo da maldição que foi lançada em Gênesis sobre ela, que o homem a governaria. Então, hoje, a mulher não tem mais o homem como um senhor, ele não é mais senhor sobre a mulher. Então, hoje a mulher já não usa mais o hijab, porque o homem não é dono da mulher. Porém, essa passagem, ela fala e relata a visão daquela época. E eu vou ler aqui e vou explicar o versículo que está falando. Outra questão. Quando fala que é desonroso para um homem usar cabelo comprido, por que ele fala isso? E fala que é desonroso para a mulher estar com a cabeça, né, sem o véu, raspada e tal, é porque na época tinham os sacerdotes e sacerdotisas das deusas Diana dos Efésios, Artemis e Afrodite, e esses sacerdotes e sacerdotisas que serviam nesses templos eram né, fêmeas, homens e mulheres. Então, os homens, para trabalharem nessa função de eles tinham que deixar o cabelo longo e a mulher deveria que raspar. E é uma cultura também na região, no judaísmo, que o cabelo, ele é a intimidade da mulher. Então existe no judaísmo ortodoxo, que é aquelas religiões mais rigorosas, né, do judaísmo, que eles raspam a cabeça da mulher assim que ela se casa. E ela usa uma peruca, né? Eu acho isso uma coisa, um abuso, né? Totalmente, né? Então, tem casos que elas não raspam, elas só põem a peruca por cima, porque o cabelo
né? Só o marido poderia ver o cabelo da mulher. Olha que coisa totalmente, né? Mas não vamos falar, isso é coisa antiga. É coisa de visões muito antigas, né? Da época lá do Zagaio, de muito tempo atrás, que eles carregam junto com eles por causa dos mandamentos da velha lei, da velha aliança, porque eles não creem em Jesus Cristo. Então, para eles nada foi renovado, tudo está permanecendo da mesma forma. Então, existe essa questão de falar que o homem não podia ter cabelo comprido porque era um adorador do templo da deusa. A mulher não poderia ficar sem o véu porque ela estava, né, com a cabeça raspada, porque ela estava servindo lá. Porém, se converteram, né, então a mulher deveria usar o véu para cobrir. Porém, não é só isso. Não é só isso. O véu ali é porque para cobrir o cabelo, porque o cabelo é uma intimidade na visão da época. Então, só o marido podia ver. Então ela tinha que pôr o véu para cobrir, e o véu denota ali uma propriedade. Então, se ela é casada, ela é propriedade. Se ela é solteira, ela é propriedade também. Ela sempre vai ser propriedade. Se ela é viúva, ela é propriedade do filho. Se ela é casada, ela é propriedade do marido. Se ela é solteira, ela é propriedade do pai. Então ela é propriedade de qualquer maneira. Então ela sempre vai usar o véu. Sempre a vida toda ela vai usar o véu. E por que ela usa o véu e o homem não? Aqui vai falar que a cultura, a visão da época, do porquê, na visão da época. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Tá vendo que ele tá falando de tradição aqui? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta, quer dizer, com cabelo longo, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se ele é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Aí fala aqui, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi... Versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Até aqui. Vamos comentar os versículos. O que fala aqui? Primeiro versículo aqui, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que ele está falando aqui? Aqui a palavra cabeça, no grego, é kephalé. Então, alguns falam assim, kephalé quer dizer autoridade. Outro fala que kephalé é origem, kephalé é primogênito, kephalé é início, kephalé é primazia. Então, o kephalé, ele pode significar início, cabeceira de um rio, que é o início onde surgiu o rio, né? A origem. Ele pode significar um líder. Na época, lá na visão grega, alguns judeus acreditavam que quando falava cabeça, era líder. Mas aqui vai explicar, a explicação vai dar aqui no final, a que referência está sendo dada esta palavra. Poderia ser... a referência de que falei ali poderia ser líder. Cristo é o líder do homem, o homem é o líder da mulher e Deus é o líder de Jesus Cristo. Até poderia ser. Apesar de que, se você falar que Deus é o líder sobre Jesus Cristo, então talvez você está dizendo que Jesus é um Deus menor. Então, que Deus é superior a ele, então eles não são iguais, né? Se Deus é superior e é líder sobre Jesus Cristo, então você está dizendo que eles são diferentes, não são a mesma essência, né? Então ali estaria dizendo isso, mas vamos supor que a palavra que falei ali esteja sinalizando um líder. O que também não na Septuaginta, quando você vai estudar sobre a palavra que falei, você vai ver que quando eles se referiam à autoridade, era a palavra rosh, não era que falei. A autoridade era rosh que se usava. Então, quando usava kephalé, não estava falando de autoridade. Porém, alguns judeus na época, quando fizeram a tradução, acreditavam que
que cabeça também se referia à autoridade. Porém, vamos supor que ele seja uma autoridade. Está falando que Cristo é autoridade sobre o homem, que é autoridade sobre a mulher, e Deus é autoridade sobre Cristo. Caindo fora ali da essência deles, né, que Cristo seria um Deus menor nesse caso. Mas vamos supor que fosse líder mesmo que está falando aqui. Que está falando que o homem é líder sobre a mulher e que Cristo é o líder sobre o homem. Ali, como que você vai saber o que o texto está dizendo? Quando você vai ver a conclusão do texto, você vai saber a que se refere a palavra que eu falei. Que, inclusive, quando fala aqui do... toda mulher, porém, versículo 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a própria cabeça. Tá falando que cabeça de novo aqui. Aqui tá falando também é kefalé. A palavra aqui também é kefalé, entendeu? Se você pegar no original grego, é kefalé também. Então, quando fala de cabeça a cabeça mesmo, ou quando fala de origem, ou quando fala, possivelmente em alguns lugares, de um líder, né? Se usa kefalé, né? Só que aí quando você vê a conclusão, você vai saber pelo corpo do texto o que ele está se referindo ali, quando ele fala que um é cabeça do outro, que é cabeça do outro, o que ele está falando? Ele está falando que ele fala aqui no versículo 11: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Versículo 12: porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Quando ele fala cabeça, kefalé, ali no versículo 3, ele está falando de origem. Porque ele está falando como provém a mulher, provém do homem, o homem nasce de mulher, e tudo vem de Deus. Ele está falando de proveniência, ele está falando de origem. Mesmo que ele falasse que era um líder, na época realmente o homem era líder sobre a mulher. Ele era, porque a mulher ela era um artefato, ela era uma mercadoria, ela era um meio de vida, você poderia usar da forma como quisesse, colocar para trabalhar, colocar para parir, tirar os filhos, né? Jogar a pessoa, se você não quisesse mais aquela mulher, você podia deixar ela abandonada na rua, abandoná-la, poderia tirar a vida em praça pública, né? Tinha autorização, tinha título de posse, a mulher era vendida, né? Era pago um dote para ela pelos seus serviços. Até hoje no Oriente Médio, quando a mulher casa, ela recebe ouro, por quê? Pelos serviços que ela vai prestar. Tanto que teve casos no Oriente Médio que a mulher foi casar, brasileira, se casou com um árabe, e não sei se era árabe, era paquistanês, não sei, não lembro, e aí ela não estava engravidando, aí depois ela engravidou, ela teve um bebê, só que o bebê tinha deficiência física, ele tomou o dote dela. Por quê? Ela não cumpriu com o papel que ela deveria cumprir, ela não fez um bom serviço, entendeu? Então, na verdade, não é nada mais, nada menos que uma mera mercadoria, que você paga, você vende, você compra, você dá para quem você quiser. Tinha pais que davam as filhas no templo para serem pros, né? E lá elas tinham que viver aquela vida amaldiçoada, porque o pai que é o dono, eles davam, né? Tanto que Ló, ele ofereceu no Antigo Testamento, lá na parte lá de Sodoma e Gomorra, né? Quando os anjos vão na casa de Ló, ele ofereceu as 2 filhas virgens para serem, né, mutiladas até a morte, violadas até a morte. Não perguntou para as filhas: filhas, vocês querem ser violadas e mutiladas até a morte? Vocês gostariam disso? Não perguntou para as filhas. Por quê? Por que Ló não perguntou para as filhas se elas queriam ser entregues para aqueles homens lá? Ele não perguntou porque ele é dono da vida e da morte das filhas. Ele faz o que ele quiser fazer. Ele faz o que ele quiser fazer. Ele quiser tirar a vida, ele tira. Ele quiser manter a vida, se ele quiser manter a filha, Paulo fala aqui, eu já falei no outro vídeo meu, que se o pai quiser manter a filha virgem e não deixar a filha se casar, ele mantém, se ele se sentir bem no coração dele. Não se ele perguntar para a filha: filha, você gostaria de passar sua vida sozinha até a sua morte, ser uma mulher sozinha, solitária nesse mundo maldito que a gente vive, que uma mulher sozinha não tem emprego, não tem trabalho, não tem nada, é uma ninguém, e você não vai ter filho nunca, vai ser uma largada na vida? Você gostaria de ter essa vida, né? Que lá ser casada era uma desgraça, mas você ser solteira era uma desgraça maior ainda, porque você, pelo menos casada, você tem algum valor, porque você está prestando um serviço para o seu senhor, que é o marido, dando filhos a ele, né?
filhos, porque se nascesse filho, daí tinha alguma maldição sobre a família, né? Então, na época lá, o pai, ele decidia se a filha ia ficar solteira pro resto da vida, e esse pai, essa mãe iria morrer, essa moça ia se tornar uma mulher mais velha, sozinha, largada, pedindo esmolas ou se prostituindo. E ele não tinha essa de perguntar pra filha, você quer se casar pra ter um pouquinho mais de valor? E, sabe, uma misériazinha, mas pelo menos você vai ter um teto sobre a sua cabeça, porque mulheres não tinham herança, né? Você vai ter um teto sobre a sua cabeça, vai casar com um déspota, um desses déspotas que tem por aí, e você vai ser tratada como um lixo, claro, mas pelo menos você vai ter um pouquinho de valor, que seus filhos vão te dar um pouquinho de carinho, um amor, talvez as filhas, ou você quer ficar sozinho o resto da sua vida. Não, ninguém perguntava nada, o pai decidir. Paulo fala pro pai ali na Bíblia, ele fala, se o pai decidir que ele quer manter a vida virgem, se ele sentir firme no coração, ele sentir que ele tá firme, que você, eu acho que eu quero, e ele mantém a filha dele virgem, se ele quiser. Se não, se ele achar que ela deve se casar, ele case sua filha, não peca. Paulo fala aqui. Então, assim, na época, se ele falasse aqui, se Kefalê estivesse dando referência a líder, era correto, porque ele era o líder, ele era o dono, como ele disse, para os senhores. Os escravos deveriam obedecer os seus donos, e como se ele estivesse obedecendo o próprio Deus, porque isso é agradável diante do Senhor. Por que Paulo falou? Por que Paulo não falou assim, olha, é errado a escravidão? Isso é errado, você escravizar um ser humano. Não, Paulo não falou nada disso. Ele estava dentro da cultura dele. Aquilo lá para ele é comum. Mas Paulo, ele achava que um ser humano deveria ser sobre outro ser humano. Paulo sabia que todo ser humano, após a sua conversão em Cristo, se tornava um só em Cristo, se tornava alguém de valor, mas na época, Paulo nem poderia falar que era errado ter escravidão, era errado o homem ser dono da mulher e tratar a mulher como sua propriedade. E por que Paulo fala lá, maridos, não trateis a mulher com amargura, maridos, tratai a mulher com dignidade, para que não se interrompam as suas orações. Maridos, ninguém odeia a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Por quê? Porque os homens, eles odiavam, eles tratavam com amargura, eles tratavam com agressividade, com estupidez, eles tratavam com brutalidade. Por isso que até Pedro falou que a mulher era a parte mais frágil. Por quê? Porque era uma agressividade, uma brutalidade com a mulher, era uma discriminação com a mulher. Então é uma coisa assim, que na época, realmente o homem era dono da mulher, ele fazia o que ele queria. Gente, ele tirava a vida dela e de até 5 filhas em Roma. Até 5 filhas, por lei, era legalizado, estava na lei, podia fazer isso. Então, como que você vai falar, não, porque aqui tá falando, que Paulo tá falando que o homem é o líder sobre a mulher no século I. Você tem que olhar o contexto. Agora a gente vai ler o que a visão daquela época falava. Veja bem. Versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, versículo 6, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar véu. Por quê? Porque a mulher não deveria mostrar o cabelo, porque o cabelo era intimidade, na visão deles. Versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça. Ele não deve cobrir a cabeça com véu. Por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Vamos ver esse versículo aqui. Aí fala lá, que o homem, ele não deve cobrir a cabeça. Por que o homem não deve cobrir a cabeça? O homem não deve cobrir a cabeça, desculpa atrapalhar com isso daqui, mas é que tá muito calor. O homem não deve cobrir a cabeça porque o homem, ele é propriedade de Deus. Mentalidade da época, gente, presta atenção. Visão da época, eu tô falando agora da visão da época. Na visão da época, o homem, ele é propriedade de Deus, mas a mulher é propriedade do homem. Aí, por que o homem não usa véu? Porque ele é propriedade de Deus, mas a mulher é propriedade do homem. E fala que ele é imagem e glória. Olha aqui, olha isso. Por ser ele, por que ele não deve cobrir a cabeça? Por ser ele imagem e glória de Deus. O homem é a imagem de Deus. A mulher não é a imagem de Deus? O homem é a imagem de Deus, mulher não? O que está escrito em Gênesis? Né? Homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Aí fala aqui, mas a mulher é a glória do homem. A mulher é a glória do homem. Sabe o que é glória?
Glória é motivo de orgulho. Então aqui está dizendo que na mentalidade da época, Deus fez o homem e o homem fez a mulher. Olha que lindo. Mentalidade da época. Então a mulher, ela é a glória do homem, ela é uma honra que o homem tem, ela é um orgulho. Já viu alguém se orgulhar de uma coisa que ele não fez? É aqui o homem se orgulhando pela mulher, que a mulher é a glória do homem, a mulher é o que? Ela é posse, entendeu? Ela é um bem, é uma propriedade do homem, mas o homem, ele é de Deus. Agora a mulher é do homem. Aí olha aqui como confirma o próximo versículo. Porque o homem não foi feito da mulher. Presta bem atenção. E sim, a mulher do homem. Ó. Versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, né? E sim a mulher por causa do homem. Vamos analisar esse versículo aqui, número 9. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Vamos analisar. O homem estava lá, um ser humano, tá? Aí Deus foi lá, tirou uma parte do homem e fez uma mulher. Aí a mulher foi criada por causa do ser humano, homem. O que significa isso? Quando uma pessoa é feita por causa da outra. Quer dizer que se ela fosse igual, ela não poderia ser feita por causa dele, porque os dois são iguais. Então ela não é igual. Ela é um ser de outra categoria, de outra matéria. Mas é estranho isso, porque ela foi pega dessa matéria aqui. E se você falasse assim, olha, Deus foi lá, pegou o barro e fez uma mulher. Ah, fez o homem, fez a mulher. Daí eu poderia falar, não, foram feitos de terra diferente. Um foi feito de argila, o outro foi feito de areia. Agora não, a mulher foi feita da mesma matéria do corpo do homem. Então ela é idêntica, porque ela foi feita do corpo do homem. Então você está vendo que não se sustenta esse argumento? Que o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, como se a mulher não fosse metade da humanidade. Ela fosse só um adereço, o homem é o carro, a mulher é o para-brisa. Entendeu? É isso que esse versículo dá a entender. Gente, lembra, tá? Visão da época. Porque também o homem não foi feito por causa da mulher. Aí versículo 10. Portanto, deve a mulher por causa dos anjos trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Porque na época pré-diluviana, que houve aquele contato, Gênesis capítulo 6, um contato dos anjos com as mulheres, e tiveram filhos que foram néfilins, eles tinham essa visão, que a mulher deveria usar o véu para mostrar que ela tem um dono, senão ela poderia ter um contato com um anjo. Essa visão da época, entendeu? Aí aqui fala, número 11, aí no 11 ele vai falar, qual que é a visão nossa como cristão? Porque antes ele estava passando qual visão? Porque ele está falando aqui no 11, ele está falando a visão nossa. Mas e antes aqui? Que visão que ele estava falando aqui? É a visão dele? Não, porque a visão dele está aqui no 11, que é a visão cristã. E aqui é a visão de quem? Da época. Visão da época. Está falando que a mulher não é a imagem de Deus. Está falando que a mulher é a glória do homem. Isso aqui não se sustenta com a realidade. Então, a visão de Paulo, aqui, versículo 11. No Senhor, todavia, no entanto, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém, olha lá, proveniência, origem, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. E tudo vem de Deus. Você conhece algum homem, se conhecer, põe aí pra mim nos comentários, que não nasceu de uma mulher? Se você conhece algum, por favor, põe nos comentários, que eu gostaria de saber, de um homem que ele não é originado de uma mulher. Então, no Senhor, nem a mulher é independente, nem o homem é independente um do outro. E a mulher foi feita do homem, mas o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Entendeu? Então a visão aqui colocada, tem gente que prega no altar, que a mulher é a glória do homem, que o homem é a imagem e glória de Deus, e o homem é a imagem de Deus, a mulher não é a imagem de Deus, que a mulher não tem contato com Deus, fica dando visão da época, fora do contexto e aplicando para os dias de hoje. É uma vergonha. É uma vergonha ouvir certas pregações. A gente cora de vergonha de ver as bobagens que fala, sendo que ali é a visão daquela época aplicada, que o homem, a mulher foi feita para servir o homem, como uma serva, como uma escrava. Na verdade, aqui a palavra é escrava mesmo, e Potássio, quando fala submissa, é escrava, né? Tem outro vídeo meu falando sobre isso. Então, essa é a questão que as pessoas confundem tanto,
sobre essa questão do véu, questão da mulher ser feita por causa do homem, que a mulher não é a imagem de Deus, que a mulher é um ser inferior, que a mulher é de outra matéria. Tudo uma distorção do texto, um engano, né? E talvez uma intenção de querer inferiorizar a mulher, como acontece em muitos lugares. Tá bom? Hoje eu fico por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se pudesse compartilhar, se inscrever no canal. Tá bom? Até uma próxima vez.